compartilhando? Tá, sim. Boa tarde, gente. Nós hoje vamos falar sobre avaliação do crescimento da infância. A avaliação do crescimento é um tema muito importante porque ela nos dá uma indicação muito boa da morbimortalidade das crianças e através do acompanhamento do crescimento, a gente pode tomar algumas ações importantes com relação à nutrição dessa criança, a orientação dos pais. Então, a avaliação do crescimento é bastante importante, detectar doenças antes que elas compliquem, né? Então, esse é um tema muito importante. Vamos falar sobre ele hoje. Quando a gente fala de avaliação do crescimento na infância, a gente está falando do monitoramento do crescimento como um eixo integrador dos fatores que vão determinar a condição de saúde dessa criança. E o crescimento nada mais é do que a interação de vários fatores, dos fatores genéticos, tempo de maturação dos órgãos, fatores ambientais, tais como a oferta alimentar, os aspectos psicológicos, aspectos socioculturais e algumas situações patogênicas. E uma coisa interessante a gente pode ver hoje na pandemia foi uma oferta alimentar bastante inadequada, onde as crianças ficaram obesas, mas sem proteínas. E a gente vai poder avaliar isso através da curva de crescimento que vocês vão ver mais para frente. Então, é muito importante a gente aprender a avaliar o crescimento na infância. Quando a gente avalia o estado nutricional, a gente está avaliando o equilíbrio entre algumas coisas, entre a composição do alimento, a necessidade do organismo de energia e nutrientes, a eficiência no aproveitamento biológico dos alimentos. Todos essas características, né, elas vão nos mostrar como é que está o estado nutricional da criança. E muito interessante a gente ver que a gente hoje tem bastante inadequação na composição alimentar, muito chocolate, muito chocolatado que não deposita cálcio, né, no osso. E às vezes você come mais do que necessita, às vezes a gente come alimento que não tem um aproveitamento biológico interessante, não é verdade? Então, assim, tudo isso vai avaliar, né, vai mostrar como é que está o estado nutricional da criança. E a avaliação do crescimento é a melhor indicação para avaliar a ação do estado nutricional. Lembrando que o estado nutricional nos mostra o risco de morbimortalidade na infância. Tem uma coisa muito interessante que foi a transição demográfica. Até a década de 80, nós tínhamos uma redução do déficit nutricional e um aumento e hoje nós temos um aumento da frequência de excesso de peso. Então, de um país que tinha milhões de desnutridos, hoje ele tem milhões de obesos. E isso é muito interessante, porque hoje a obesidade é uma situação de saúde pública, é um problema de saúde pública. Então, olha como é que mudou, como é que houve essa transição demográfica. Bom, então, quando a gente vai medir o crescimento, o que a gente faz? A gente faz a antropometria. Antropometria é uma técnica, são várias técnicas, né, que a gente utiliza para medir o corpo humano e as suas partes. E essas partes vão gerar valores que, quando a gente correlaciona, nós vamos ter os índices antropométricos, né? A gente usa, por exemplo, peso por idade, altura por idade, perímetro cefálico por idade, IMC por idade. Então, esses índices, quando correlacionados, nós chamamos esses valores, quando correlacionados, nós chamamos de índices antropométricos. Agora, para fazer antropometria, temos que ter atenção a algumas coisas. O instrumento que eu vou usar está calibrado? Ele está adequado? A criança está posicionada corretamente? Ela está usando roupas ou calçados? Nós temos que ver isso porque eu tenho que ter um instrumento equilibrado, calibrado. A criança tem que estar posicionada corretamente, como a gente vai ver lá na frente, e não pode estar de roupa nem de calçado, tá certo? Aqui nós podemos ver alguns instrumentos que vocês vão usar no ambulatório. Nós temos aqui a balança eletrônica
que vai pesar bebês até 15 quilos. Acima de 15 quilos, essa balança não funciona, tá certo? Acima de 15 quilos, usaremos essa balança aqui, tá? Nós temos o antropômetro ou estadiômetro, que é o instrumento que vai medir o comprimento ou a estatura da criança, tá certo? Esse aqui é um antropômetro de bebês e ele mede a crianças até 1 metro. Criança até 1 metro, mais ou menos 1 ano e meio. Partindo daqui, nós temos crianças acima de 1 metro. E aqui nós temos um exemplo de medição, um outro estadiômetro ou antropômetro, né? Nós colocamos a criança retinha, pezinhos juntos, pescoço retificado, e quando é maiorzinha, a gente pede para encher o peito de ar e segurar. Ok? Aqui nós temos o perímetro cefálico, que é usado em crianças até 2 anos de idade, e vai nos mostrar o crescimento da calota craniana, muito importante. E aí a gente mede a circunferência partindo da protuberância frontal até a protuberância occipital, tá certo? Então, esse é o perímetro cefálico. O neurologista usa o biparietal, tá? Nós não usamos só o anteroposterior, ok? Vocês vão ter isso no ambulatório. O que a gente pode falar, por exemplo, do peso por idade e do comprimento ou a estatura por idade? Nós temos duas maneiras de avaliar esses índices. Eu posso fazer uma avaliação transversal, é uma avaliação com ponto de corte. Exemplo, eu estou no consultório, nunca vi a criança, é a primeira consulta, ela chega e eu meço e peso. Eu não sei quanto ela pesava antes, e nem, né? E a partir de agora eu vou acompanhar. Mas agora eu tenho uma avaliação transversal, eu tenho um corte só. Ou eu posso ter avaliação longitudinal daquela criança que eu já atendo há muito tempo, ou então ela vem já com a cadernetinha para mim e eu olho como é que ela vinha evoluindo com seu peso até aquele dia onde ela chegou no consultório. Isso é importante, porque uma avaliação transversal, ela me dá uma ideia de alteração aguda. Por exemplo, a criança vinha bem na curva, de repente, pum, perdeu peso. Tem uma semana, perdeu peso. Então, ela não era magra, ela estava num peso bom e perdeu. Ela teve uma diarreia. Então, é uma alteração aguda. Vomitou, evacuou, perdeu peso. Mas ela tinha um peso bom, eu não vou preocupar com ela, porque eu sei que aquilo é circunstancial. Mas eu posso também ter essa criança que vinha com peso bom no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, aí a partir do 4º mês ela começou a cair o peso. 4º, 5º, 6º. Então, nessa avaliação longitudinal, eu vou falar, opa, tá acontecendo alguma coisa com essa criança, porque ela vinha bem, já tem 4 meses que ela tá caindo de peso. Então, isso me dá, eu vou pensar numa coisa mais crônica. O que será que está acontecendo? Será que ela está alimentando? Será que o leite materno, que a mãe está amamentando corretamente? O que está acontecendo? E a mesma coisa para o comprimento. A gente fala comprimento até 36 meses. Depois a gente fala estatura ou altura, tá certo? Temos que ser elegantes na nossa nomenclatura médica. Mesma coisa com comprimento. Eu tenho uma avaliação transversal, a criança chegou aqui, nunca mediram nada dela, não tinha caderneta, e eu vejo lá a altura naquele dia, eu não posso inferir nada, eu não sei se essa criança era grande, pequena, como é que era. E na longitudinal, ela já traz a cadernetinha, eu vou vendo, ó, ela estava bem, ela era pequenininha, ó, cresceu, foi crescendo, pegando peso. Então, ela me dá uma condição de prognóstico, tá certo? Isso não pode esquecer, e isso cai em prova de residência. O peso e a altura, ele vem sendo substituídos pelo índice de massa corporal. O problema dele é que ele não permite identificar desvios, tá certo? E a gente calcula o IMC se a gente usa mais acima de... Cara, passou aqui. A gente usa mais o IMC acima de 4 anos por aí, tá certo? Porque ele não permite avaliar a composição corporal. E a fórmula dele é o peso em quilo dividido pela altura ao quadrado, certo? E tem também a curva do índice de massa corporal. E o perímetro cefálico, por idade, muito importante, até o 2º ano de vida. Não se mede perímetro cefálico depois do 2º ano de vida. Nós medimos
do nascimento ao 2º ano, porque o comprimento da cabeça é importante para o crescimento, principalmente do prematuro, para ver se não tem hidrocefalia, né? Quando você tem um líquor extravasado ou microcefalia. Então, o acompanhamento do período cefálico é muito importante. E como é que a gente mede isso? A gente usa curva de crescimento. Eu estou sempre falando em curva com vocês, né? Essas curvas foram utilizadas desde o século XX e até 2006, essas curvas eram feitas, elas eram confeccionadas baseadas nas crianças americanas, que são muito maiores do que as crianças latinas e muito mais gordas. Então, nas curvas aqui no Brasil, quando a gente usava essas curvas, as crianças eram sempre desnutridas, sempre pequenas. Em 2007, a Organização Mundial de Saúde, elas construíram as curvas baseadas em crianças da América Latina. E então, por isso, elas representam muito mais o nosso universo. Hoje nós usamos as curvas da OMS. E a gente também usava muito percentil. Vocês vão ver que a primeira que eu vou te mostrar, a primeira curva era de percentil. E hoje nós usamos o score Z, porque ele avalia melhor os valores extremos, certo? Essa curva aqui, ó, ela é de peso e idade, e ela é em percentil, ó, percentil 50, 85, 97, 15 e 3. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma criança de 1 ano, tá? E aí eu falo que ela tem 10 quilos, aí eu marco aqui, ó. Ela está no percentil 50, ou seja, em 10 crianças, 5 tem o peso dela. Então, tá bom. Se ela estiver aqui, isso numa avaliação transversal, eu não conheço nada dela. Aqui, por exemplo, ela está no sobrepeso. E aqui ela vai estar obesa. Se ela estiver aqui, ó, ela vai estar em baixo peso. E se ela estiver aqui, ela vai estar desnutrida. Mas vamos dizer, então, uma avaliação aqui que eu vou dizer assim, olha, mas eu posso falar uma criança que sempre veio bonitinha e de repente teve uma diarreia, pum, veio para cá, eu posso dizer que ela desnutriu? Não, eu posso dizer que ela era uma criança nutrida, teve uma diarreia, vomitou, perdeu peso. Eu vou acompanhar isso e com certeza ela vai voltar para cá. É diferente de uma criança que está sempre aqui, ó. Essa é uma criança muito baixo peso, né? Pode ser constitucional. Agora, uma criança que vinha aqui muito bem, muito bem, muito bem, chegou aqui, ó, no 6º mês, começou a desmamar, veio para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, ó. No 1 ano e 6 meses ela tá aqui. Essa criança aconteceu alguma coisa, era uma criança que vinha bem e começou a perder peso, tá certo? Então, a avaliação longitudinal, ela é muito importante, ela nos dá muitos dados, certo? Aqui para a gente ver a curva de Gauss, né? Nós vimos como é que eles criaram o score Z. A média das crianças está aqui. Para cá, ela, por exemplo, no peso, ela ficaria do baixo peso, vinha para cá até chegar na desnutrição. Aqui no sobrepeso, viria para cá até chegar na obesidade, tá? Que são os desvios padrão, certo? Só para vocês entenderem o score. Vocês já viram isso em estatística, em epidemiologia. Olha que interessante. Pegamos agora outra curva de peso por idade de meninos, mas com score, tá certo? E essas são as curvas do quê? Da Organização Mundial de Saúde de 2006, as novas curvas, baseadas em crianças latino-americanas. E aí, olha só, eu tenho o score, que seria o percentil 50, né? Então, aqui eu tô na média, tá muito bom. Aqui eu tô no sobrepeso, aqui eu tô obeso. Aqui eu tô no baixo peso, aqui eu tô desnutrido. Nós vamos ver mais pra frente. Vamos ver essa criança. Olha que interessante. Isso aqui é uma avaliação o quê? Transversal. Eu não tenho, vejam que eu não tenho nada aqui, ó. Não conheço a criança. A criança chegou, é uma criança de 3 anos, pesando 14 quilos. Se vocês olharem, ela está no percentil 50 ou no score 0. Então, hoje, essa criança está na média. Ela tem um peso bom hoje, nessa avaliação transversal. Eu não conheço como ela era aqui, mas hoje ela está no peso bom. Então, beleza. Se ela tivesse aqui, eu ia falar que hoje ela estava no baixo peso hoje.
E se ela tivesse aqui, eu ia falar que hoje ela estava desnutrida. Eu ia perguntar para a mãe se ela sempre foi aqui ou se ela estava bem, teve uma diarreia, vômito, febre, ficou doente, internou, alguma coisa, teve infecção de urina que fez ela perder o peso, tá? Olha que interessante, só para vocês verem, é a mesma coisa, né? Aqui a criança está na média, percentil 50, score 0. Aqui ela estaria desnutrida e aqui ela estaria obesa. Mas é uma avaliação que transversal. Eu não conheço a curva, tá? Mais um outro exemplo no score. Essa criança, ela tem 10 anos e está pesando 15 quilos, certo? Por aqui eu vejo que ela está abaixo do peso na avaliação transversal, mas aqui eu não conheço nada dela, tá certo? É a mesma coisa. Ah, pode ter tido uma diarreia, um vômito, uma febre, internou, ficou doente, né? Mas foi uma coisa de agora. Eu precisaria saber se é uma coisa aguda ou crônica se eu conhecesse a curva dela. E aí, aquilo que eu falei para vocês, tá escrito aqui, com a comparação dos valores críticos do percentil e do score Z, tá certo? Então, ó, menos 3 de estatura, né? Paridade, muito baixa estatura, paridade. Entre o menos 3 e o menos 2, baixa estatura. E abaixo de menos 2, estatura, acima de menos 2, estatura adequada, paridade. E a gente tem a mesma coisa para o diagnóstico nutricional do peso, peso paridade. Tá certo? Menor que o menos 3, muito baixo peso, paridade. Entre menos 3 e menos 2, baixo peso. Entre menos 2 mais 2, peso adequado. E mais acima de mais 2, peso elevado. Lembrando que na avaliação transversal, posso falar isso, mas eu só posso inferir que esse menino já está muito alterado com a curva dele, certo? Peso para estatura, né? Se eu quiser comparar o peso com a estatura, também eu vou ver magreza acentuada, magreza, eutrofia, risco de sobrepeso, entre mais 2 mais 3 sobrepeso e acima do mais 3 obesidade. Isso não precisa. O IMC é a mesma coisa, tá? Bom, aqui que é interessante, que é a curva longitudinal, tá certo? Olhem que interessante. Essa criancinha aqui, ó, com 8 meses, estava pesando 8,5 kg, quase 9 quilos. E ela vem, ó, vem sendo acompanhada e tá bem. Essa criança tá tranquila? Tá. Ela tá no percentil 50, um pouquinho para baixo, mas a curva dela tá ascendente, tá vendo? Então, assim, eu vou preocupar com essa criança? Não. Pode ser a constituição dela, ela pode ser um pouquinho mais magrinha do que a maioria, mas ela tá certinha, tá vendo? Ela não caiu. Então, isso aqui é uma avaliação longitudinal, certo? Ela tá no score 0, certo? Olha aqui que interessante. O que aconteceu aqui? Esse bebê tava com 6 quilos, não, com 8 quilos, pesando 9 quilos. Com 8 meses, pesando 9 quilos. Na outra consulta, com 1 ano e 2 meses, olha só, ele continuava quase com 9 quilos. E com 1 ano e 10 meses, o peso também, ó. Olha a curva. A curva retificou. Algo aconteceu com essa criança. Tá certo? Ela não era uma criança constitucionalmente magra, ela era normal e foi emagrecendo. Quer dizer, ela não ganhou peso na realidade. Por que será? Aí a gente tem que pensar em infecção de urina, dieta inadequada, uma série de coisas. Então, notem como que ela me dá a condição crônica, tá vendo? Alguma coisa está acontecendo com ela. Não está indo bem. Eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Olha aqui, outro exemplo que interessante. A criança, ó, estava no percentil 3 ou no menos 3. Era uma criança muito magra. E aí, ela foi subindo, ó.
Com 2 anos ela já subiu, continuava magra, né? Mas ó, a curva ascendente. Essa criança está indo bem. Ela pode ter uma constituição mais magra, mas ela está indo bem, a curva dela está ascendente. Avaliação transversal, ok? É isso que a gente tem que saber interpretar. Por isso que toda consulta você tem que anotar isso na caderneta, tá certo? Toda consulta tem que anotar para fazer o acompanhamento longitudinal. Olha que interessante. Essa criança também, nós só colocamos meninos, né? Mas olha só, essa criança era magra, a curva foi ascendente, ficou bem. Não vai ser gorda, porque tá sempre um pouquinho abaixo. Olha essa aqui. Essa aqui era sobrepeso e tá subindo, ó. Tá acontecendo alguma coisa com a dieta dessa criança. Pode ser fome oculta, pode ser fome oculta, o que que é? Você tem uma dieta inflamatória, cheia de carboidrato, açúcar e pouca proteína. Então, ó, tá subindo. Também me chama atenção. Opa, peraí, vamos ver o que está acontecendo, tá? Toda consulta no ambulatório vocês têm que fazer isso. Bom, a gente também tem uma regra prática quando a gente não tem a curva, tá certo? Para a gente estimar o peso da criança. Então, no primeiro trimestre, o bebê tem que ganhar 700 gramas por mês. Então, no final do primeiro trimestre, ela tem que ter ganho 2,1 kg. 3 vezes 7, 21. Tá certo? Então, uma criança que nasce com 3 quilos, no terceiro trimestre, ela com 1, 2, 6. No terceiro mês, ela tem que pesar os 3 quilos mais 2,100. Então, ela tem que estar mais ou menos com 5,100, que vai dar o quê? Percentil 50, o score 0, tá? No segundo trimestre, a criança vai ganhar 600 gramas por mês. No terceiro, 500 gramas por mês. E no quarto mês, 400 gramas por mês. Todo mundo tem que saber isso, porque às vezes você não tem o gráfico, tá? Então, a média é essa, 700 gramas por mês no primeiro trimestre, 600 gramas por mês, tá? Aqui não tá por mês no slide, é por mês no segundo trimestre. No terceiro trimestre, 500 gramas por mês. E no quarto, 400 gramas por mês. No primeiro ano de vida, no final do primeiro ano de vida, a média de crescimento da criança é 25 centímetros, tá certo? E o perímetro cefálico, ele cresce normalmente meio centímetro por mês, tá? Sendo que no primeiro trimestre, ela vai crescer 2 centímetros, no segundo trimestre, 1 centímetro por mês, e no quarto trimestre, meio centímetro por mês. Faltou no gráfico por mês, tá bom? Tem que saber isso, viu, gente? Isso aí não pode esquecer, não. A partir do segundo ano de vida, mais ou menos, no segundo ano, ele tem que ganhar 200 gramas no primeiro semestre, por mês, e 180 gramas no segundo semestre, por mês. Não esqueçam de colocar por mês. No terceiro ano, a gente calcula idade em peso vezes 2 mais 9, que é normalmente o peso ideal. Então, uma criança de 4 anos vai ter 4 vezes 2, 8, 9, 8, seria o peso dela, 9 mais 8, 17 quilos. Seria o percentil 50. E isso a gente faz também do terceiro ano em diante, né? Idade em peso vezes 2 mais 9. Vai crescer no segundo ano 10 centímetros, no terceiro também 10, e a partir do quarto ano a gente estima mais ou menos idade menos 3 vezes 6 mais 95. E o perímetro cefálico vai crescer 10 centímetros, tá certo? Isso é para a gente ter uma base, é importante quando a gente não tem a cor, para a gente saber se está indo bem ou não, tá certo? A gente também não pode esquecer dos prematuros. Os prematuros têm particularidades, várias delas, né? Inclusive tem uma curva específica para recém-nascido prematuro, que ela é diferente dos meninos a termo. E a gente precisa, uma coisa muito importante, gente, na caderneta da criança atual, agora de 2021, tem o gráfico de prematuro, tá certo? Então tem que acompanhar por aquele gráfico. Quando não tem, quando é a caderneta antiga, nós temos que fazer a curva pela idade gestacional corrigida. Então, por exemplo, uma criança que nasceu de 36 semanas e está com 1 mês de vida,
ela tem uma idade cronológica de 30 dias. Ela nasceu, tem 30 dias. Só que ela nasceu antes do tempo. Ela nasceu 4 semanas antes. Então, na realidade, ela teria que nascer 4 semanas depois. Então, ele estaria nascendo agora, com um mês. Então, eu tenho que colocar a idade, por exemplo, a idade gestacional. Vamos dizer que ela tenha 2 meses de idade cronológica. Mas ela nasceu com 34, 36 semanas. Então, 36 para 40, ou 34, vamos dizer que 34 semanas é melhor. 34 para 40 36, desculpa, para 40 dá 4 semanas, um mês. Então, essa criança nasceu um mês antes. Ela está com 2 meses, na realidade, ela tem uma idade gestacional corrigida de um mês. Então, no gráfico, eu não posso marcar 2 meses. No gráfico normal, eu tenho que marcar com um mês. Mas na caderneta nova, já vem a curva de prematuro, tá certo? Mas vocês vão pegar crianças que têm a caderneta antiga. Então, a gente corrige a idade até 2 anos, depois ela iguala. Não pode esquecer, tá? E a gente precisa de lembrar que os prematuros, eles perdem peso. O neném, quando nasce, 80% do neném a termo do corpo é água. Então, eles perdem 10% do peso na primeira semana. O prematurinho perde mais. E ele tem uma fase de crescimento lento, ele custa para ganhar o peso. E depois ele ganha rápido demais, chama grow up. Eles ficam bochechudinho, tem a gordura de bichar, é muito bonitinho, tá certo? E aí eles vão chegando até eles têm um potencial genético de crescimento, mas a gente pode estimular isso também com nutrição, atividade física, enfim, estímulos, né? Então, os prematuros são diferentes do recém-nascido a termo. E como é que a gente tem? Quais os parâmetros de crescimento? Um prematurinho, eu espero que ele ganhe 10 a 20 gramas por quilo dia, tá certo? Então, ele tem que ganhar mais ou menos isso. E ele tem que crescer 2,5 até 4 centímetros por mês. E o perímetro cefálico deles cresce 1 centímetro por semana. Então, no primeiro mês, cresce mais ou menos até 4 centímetros. Mas depois, o ideal é meio a 2 centímetros por mês. Então, o crescimento do prematuro é um pouco diferente. Quando chegar prematurinho lá no ambulatório, vocês têm que lembrar disso aí. Tá certo? Então, a gente tem esse gráfico de peso ao nascer, essa é a curva de Lubitschenko, que a gente vê a classificação do neném, peso por idade estacional. O gráfico de Lubitschenko, ele vai me dizer se a criança é adequada, lembra dessa classificação? Adequado para a idade gestacional, grande para a idade gestacional e pequeno para a idade gestacional. Tá certo? E aqui é a curva que eu falei que tem agora não é essa curva que tem, mas é uma curva parecida com essa. Essa aqui é do professor Xavier, que é da UFMG. Eles fizeram essa curva durante anos, tá? Em 95 eles fizeram, e aí eles fizeram uma curva de prematuro, tá certo? Mas na caderneta nova vem, essa já vem essa curvinha, tá certo? Bom, e a gente tem o adolescente, né? Que a gente já pegou meninas, tá certo? E a gente vai ver a estatura por idade em meninas, é a mesma coisa, tá certo? E o peso para a idade em meninos, a gente também vai anotar do mesmo jeito. Isso aqui tem percentil, mas já tem score, tá? Adolescente, a gente tem que ver os marcos de desenvolvimento genital e sexual, tá certo? A gente usa a escala de Tanner. Então, quando o adolescente vai, normalmente eles têm uma coisa do pudor. Então, eles não tiram a roupa perto da gente de jeito nenhum. E como a gente precisa fazer a escala de Tanner, a gente mostra essa figura e pede para eles mostrarem como é, por exemplo, nas meninas, né? Como é que estão as mamas, tá certo? Como é que está a distribuição de pelos pubianos, e nos meninos, como é que está o tamanho do pênis e a distribuição de pelos pubianos. Aqui a gente tem uma pré-adolescência, tá vendo? Em torno de 8, 9 anos, nós vamos mostrar a escala de Tanner. E aí a gente vai anotando qual o número que a criança está, tá certo? Se eu pegar uma criança de 15 anos que é assim e assim, ó, não tá errado, tá certo? Se eu pegar uma criança de 6 anos assim e assim,
eu posso começar em puberdade precoce. Tá certo? Então, é muito importante a escala de Tanner. Então, M1, aquele primeiro que eu mostrei para vocês, é a mama infantil. O M2, que é a segunda figura, tá certo? É a fase de broto mamário. Na prova, quando cai alguma coisa assim, a gente põe a foto para vocês classificarem, não precisa decorar, tá? O M3, que é de 10 a 14 anos, você tem um aumento da mama, mas não separa os contornos. De 11 a 15 anos, você já vai ter uma areola mais proeminente, com as papilas, né? Que formam aquele montículo secundário em cima da mama. E o M5, que é de 13 a 18 anos, é a fase adulta, que a gente tem uma saliência somente nas papilas. Eu vou voltar aqui um pouco só para vocês verem. Tá certo? Ó, esse aqui é o M5, M4, tá vendo? M3, M2 e M1, tá? E aí a gente vai ver o pelo, né? O P1 é a fase de pré-adolescência, não tem pelugem. O P2 é mais ou menos de 9 a 14 anos, a gente tem aqueles pelos longos, né? Ligeiramente pigmentados e é mais pertinho dos grandes lábios. Depois do P3, nós vamos ter os pelos mais escuros e ásperos sobre o pubis. O P4, de 11 a 15 anos, já tem aquela pelugem tipo adulto, mas com uma área coberta menor do que o adulto. E no P5, a gente tem toda a pelugem cobrindo pubis e virilha. Só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? O P1, P2, P3, P4, você tem bastante pelo, mas não tem uma área grande. No P5 é que você vai ter. E a mesma coisa nos meninos, tá? Hoje eu tive um paciente no consultório e não queria mostrar de jeito nenhum, nem ver a figura, né? Mesma coisa dos meninos, não precisa de decorar, é só lembrar P1, P2 e as idades, tá? Às vezes na prova cai a figura para vocês falarem. Ok, gente? De crescimento, então, era isso que nós tínhamos que falar. E espero que vocês tenham compreendido. Vai ser muito bom na prática vocês verem isso. Eu espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Desculpem pelo atraso da gravação. E espero que vocês aproveitem. Crescimento é muito importante. Um abraço, viu?